Você já imaginou como seria a sua vida amorosa, vista pelo ponto de vista de um antigo estoico? Hoje a gente vai conversar sobre essa filosofia que é muito antiga. Foi escrita há centenas de anos, há milhares de anos atrás, mas que é muito evidente até hoje, muito atual até hoje. Curte o vídeo e clique em se inscrever. O estoicismo, que começou na Grécia Antiga, não só abordou questões sobre a natureza do universo, sobre o propósito da vida, mas também investigou a profundidade das nossas emoções e dos nossos relacionamentos, de que a vida tem que ser vivida em harmonia com a natureza, e que o amor e o desejo sexual precisam ser compreendidos e gerenciados com sabedoria. Quando a gente admite que a gente precisa conviver com as pessoas e que, embora o amor seja uma força poderosa e unificadora, precisa ser visto com consciência e não movido por uma paixão descontrolada, não como um mero ato físico, mas como uma expressão natural, com próprios propósitos, com significados. A capacidade de você entender isso te traz maneiras mais profundas, mais significativas de te relacionar contigo mesmo e com os outros. Ou seja, os estoicos nos dão um ponto de vista que a gente pode compreender o amor e a sexualidade no contexto mais amplo. O autocontrole, o respeito, a compreensão mútua são muito importantes. Então, se você já se sentiu confuso, perdido sobre questões amorosas e relacionamentos, ou se você está simplesmente procurando uma perspectiva nova e profunda, presta atenção agora sobre essas ideias sobre amor, sexualidade, que foram formuladas há muitos milênios, mas que têm lições tão relevantes quanto era no passado. Me diz uma coisa, como que está a tua vida amorosa hoje? Compartilha a tua experiência, me escreve nos comentários. Quando a gente fala sobre o estoicismo, é impossível não mencionar a relevância absoluta que essa filosofia tinha pela natureza. Mas como que isso se relaciona com a nossa sexualidade, com os nossos desejos? Para os estoicos, a compreensão da natureza humana era essencial para a gente poder viver uma vida virtuosa. Eles acreditavam que a gente nasce com certas inclinações, certos desejos, que na sua essência são neutros. O que importa de verdade é como a gente responde, como a gente age a partir deles. Então, quando a gente fala de desejo, especialmente o desejo sexual, não é alguma coisa a ser rejeitado ou visto como inerentemente negativo. É só uma parte da natureza humana. Mas o que nos diferencia é como a gente escolhe agir com base no que a gente está sentindo. Além de simplesmente admitir o próprio desejo, os estoicos viam a sexualidade com uma visão muito mais ampla, muito mais ligada ao cosmos. Pela sua visão, tudo no universo segue uma ordem determinada pela natureza, um fluxo de causas e efeitos. A sexualidade não é nada mais do que uma expressão dessa ordem natural. Não é só um ato físico ou uma atração, mas uma manifestação da vontade da natureza para que a vida continue. Essa compreensão da sexualidade como alguma coisa em harmonia com a ordem do universo nos leva a ver como algo transcendental a sexualidade. Não é só prazer ou procriação, mas uma maneira de se conectar com alguma coisa maior do que você mesmo. O ritmo e a melodia do cosmos. Então, quando a gente aborda a sexualidade de uma perspectiva estoica, a gente não está falando só de atos ou desejos individuais, mas de como que eles se encaixam na natureza. É um lembrete de que nós somos seres naturais, os nossos desejos, as nossas ações, mesmo na sexualidade, têm que ser compreendidos e abordados sob esse ponto de vista. Porque no final, a nossa sexualidade ou qualquer ponto que a gente tem na nossa vida é uma oportunidade de viver em harmonia com o universo e com a gente mesmo.
Você já ouviu o termo amor estoico? No primeiro momento pode ser uma contradição, porque o estoicismo é conhecido pelo autocontrole, pelo desapego, enquanto que o amor é uma das emoções mais intensas, mais apaixonadas que a gente pode experimentar. Mas é aí que se percebe uma beleza diferente. Os estoicos não renunciam ao amor, mas eles querem experienciar o amor de uma forma mais significativa ainda. O Sêneca dizia que a gente não evita emoções, mas a gente escolhe quais emoções que a gente vai deixar tomar conta do nosso pensamento, da nossa vida. Não é para bloquear uma emoção, mas para guiar o teu pensamento para as emoções e não se deixar levar por paixões descontroladas. O amor, quando ele é impulsivo, ele pode nos levar a decisões precipitadas, ficar obsessivo por alguém ou desesperado. Agora, quando a gente consegue ter um pensamento um pouco mais brando em relação a isso, a gente consegue amar profundamente sem perder a nossa paz interior. É o amor sem apego, o amor sem esperar nada em troca, sem tentar possuir, sem pensar controlar o outro, mas só apreciar a sua presença, valorizar o momento que está vivendo com aquela pessoa. Então é impossível não mencionar o Epicteto, que teve umas excelentes formas de ver sobre o amor e sobre o desejo. Uma frase que ele falou: não exija que as coisas aconteçam como você deseja, mas deseje que elas aconteçam como acontecem e você terá uma vida tranquila. Se a gente aplicar isso no amor, o Epicteto está nos dizendo que em vez de tentar moldar o relacionamento de acordo com o que a gente deseja ou o que a gente espera, a gente precisa aprender a amar e apreciar as coisas como elas são, para aceitar a impermanência dos relacionamentos. A possibilidade de que eles possam mudar ou mesmo terminar e ainda escolher amar de qualquer maneira. O desapego no contexto estoico não é sobre ter falta de cuidado ou carinho, é o contrário, significa amar de uma forma mais livre, mais genuína, cultivar a capacidade de aproveitar o presente sem se preocupar constantemente com o futuro. Poder valorizar o ente querido sem tentar mudar ele. E de compreender que o amor verdadeiro não é possuir as pessoas, mas sim libertar as pessoas. Então, os estoicos nos oferecem uma perspectiva única sobre o amor, realmente apaixonado, mas ao mesmo tempo equilibrado e centrado. É para nos lembrar que o amor, na nossa forma mais pura, é uma celebração da vida e da nossa conexão com os outros. E quando a gente experimenta a partir desse lugar de sabedoria estoica e desapego, ele passa a ser uma das experiências mais enriquecedoras e mais transformadoras das nossas vidas. O casamento, a família, têm sido pilares fundamentais em muitas culturas ao longo da história. Mas como os estoicos viam isso? Que significado eles atribuíam para essas instituições e como que viviam plenamente as suas vidas? Para começar a vida no dia a dia, a gente tem que entender que o casamento não é só uma união de duas pessoas apaixonadas. É um compromisso com a sociedade, é a continuidade da humanidade. Marco Aurélio, o imperador, filósofo, ele mencionou que o ato do casamento é um ato natural, direcionado para a continuação da espécie. Ele não via o casamento como só uma convenção social, mas uma parte integrante da harmonia cósmica, a ordem natural das coisas. Os deveres e as responsabilidades de um casamento não eram vistos como fardos, mas como oportunidade de crescimento pessoal, para contribuir para o bem comum. A fidelidade, o respeito mútuo, apoio, compromisso eram fundamentais para os estoicos. Um relacionamento conjugal bem-sucedido era baseado na virtude, a compreensão mútua e o compromisso de trabalhar juntos para alcançar um bem maior, tanto para o casal quanto para a comunidade. Agora, quando se trata de educação de filhos, os estoicos tinham uma perspectiva igualmente profunda e reflexiva. Eles acreditavam muito que as crianças não são só adultos, mas seres em desenvolvimento que precisam de orientação, de amor e, acima de tudo, de bons exemplos.
As crianças aprendem mais com o que você é do que com o que você ensina. Ou seja, eles percebem os exemplos através do que você fala e não do que você orienta eles a fazerem falando. Então, educar uma criança não é só transmitir conhecimento, mas passar valores para elas, passar exemplos de sabedoria, de resiliência. Os estoicos defendiam a virtude, o autocontrole e a capacidade de enfrentar as adversidades com serenidade. Então, a visão estoica do casamento e da família é uma combinação de compromisso com a natureza, a sociedade e consigo mesmo. Não é sobre só cumprir papéis ou seguir uma convenção, mas de viver de acordo com princípios que enriquecem a vida dos indivíduos e da comunidade como um todo. É uma visão que, mesmo seja antiga, ela continua a ter uma relevância muito grande no mundo de hoje e oferece uma perspectiva nova sobre como viver os relacionamentos de hoje. E a gente precisa lembrar também das palavras do Marco Aurélio, que ele diz que o que não beneficia a colmeia não beneficia a abelha. Esse pensamento, visto pela perspectiva individual sobre os relacionamentos, mas também de uma perspectiva coletiva. Valorize o presente. O Sêneca nos disse que a vida é curta. Aprecie cada momento com o seu parceiro, com a sua parceira, e não deixe que as preocupações do futuro apaguem o momento presente. Exercite o autocontrole. O autocontrole no amor significa tu não sentir, não ceder ao ciúme que tu sabe que não faz sentido, mas está acostumado a ele. Ame sem apego. Como o Epicteto nos ensinou, a gente não pode se apegar muito às coisas externas, porque elas não estão no nosso controle. E nos relacionamentos é a mesma regra. Tem que amar infinitamente, mas aceitar o resultado com serenidade, independente de qual for. Também a gente precisa cultivar a comunicação nos relacionamentos. É muito importante a gente conseguir ter uma compreensão mútua no relacionamento, porque a comunicação aberta e honesta é fundamental para a gente ser capaz de compreender e ser compreendido. Precisamos buscar a compreensão mútua e o crescimento mútuo também. Procura o que é benéfico para ambos e promove a melhoria mútua no relacionamento. E assim, a sabedoria estoica nos convida a ver os relacionamentos num ponto de vista de crescimento. Os estoicos viveram há milênios atrás, mas eles têm informações muito atuais para a vida de hoje. Para que a gente consiga viver melhor o nosso relacionamento atual, ou que a gente consiga encontrar relacionamentos mais compatíveis com a nossa realidade, com o nosso novo conhecimento, com a nossa forma de ver a vida e, no final das contas, ter uma vida mais próspera. Então, eu quero te convidar também só para clicar no like, se inscrever no canal e assistir todos os outros vídeos que eu já postei até agora, sabendo que eu vou postar muitos outros. Valeu!